paz seja convosco. Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez eu quero falar sobre as 4 ondas do pentecostalismo no Brasil. Como que surgiu o pentecostalismo aqui no Brasil? A história do pentecostalismo no Brasil começou, na verdade, fora dele, em um movimento que surgiu na Rua Azusa, número 312, em Los Angeles, Califórnia. Movimento que ficou conhecido como o Avivamento da Rua Azusa, que teve início com uma reunião em 14 de abril de 1906, liderada por William Joseph Seymour. Tá, gente? Os participantes dessa reunião foram criticados pela mídia e por teólogos cristãos porque receberam o dom do Espírito Santo. Os que ali estavam foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em línguas, e isso se tornou muito escandaloso para as pessoas ali na cidade de Los Angeles, repercutindo, reverberando até no jornal. E desse movimento que surgiu na Rua Azusa, veio para o Brasil no ano de 1910. A primeira igreja pentecostal foi fundada no Brasil, chamada Congregação Cristã do Brasil. Então, a Congregação Cristã do Brasil, que é a igreja que até hoje usa o véu, tá? Começou em 1910, sendo a primeira igreja pentecostal no Brasil. No ano seguinte, 1911, foi fundada a Igreja Assembleia de Deus em Belém do Pará, através de 2 missionários muito conhecidos dessa história, Daniel Berg e Gunnar Wingren, missionários suecos que receberam um impacto do Espírito Santo na Rua Azusa e receberam a direção do Senhor para vir para o Brasil e fundaram aqui, no ano de 1911, a Assembleia de Deus, que a priori, ou seja, no início, era chamado de Missão da Fé Apostólica e depois passou a receber o nome Assembleia de Deus. O Ministério Pentecostal no Brasil, no início, ele era um movimento anti-intelectual, ou seja, eles priorizavam mais as questões do espírito, falar em língua. A mensagem das Assembleias de Deus era muito simples: Jesus salva, cura, batiza, liberta e leva para o céu. Não existia uma teologia sofisticada. Na verdade, essas 2 igrejas, elas fazem parte do pentecostalismo histórico e elas compõem a primeira onda do pentecostalismo no Brasil. Depois, a Igreja Assembleia de Deus foi se abrindo mais para o intelectualismo, né? Começou a existir estudiosos dentro do movimento das Assembleias de Deus. Todavia, a Igreja Congregação Cristã do Brasil permaneceu ainda fechada. Eles ainda têm uma interpretação literal da Bíblia, como, por exemplo, aquela passagem lá que Paulo diz que a mulher não pode tirar o véu, eles até hoje usam véu, tá? Então, essas 2 igrejas representam o pentecostalismo histórico no Brasil e a primeira onda do movimento pentecostal no Brasil, segundo os historiadores. A partir de 1951, chegou no Brasil, diferente da Quadrangular e da Congregação Cristã, a igreja do Evangelho Quadrangular. Só que a igreja do Evangelho Quadrangular, ela foi fundada pela primeira vez no Brasil em 1951 pelo missionário Harold Williams e sua esposa Mary Williams. Só que ela não nasce no Brasil como a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil. Ela nasceu em 1923, também em Los Angeles, Califórnia, e só chegou no Brasil em 1951. Esses missionários vieram trazendo inovações, pregações na rádio, enfatizando cura, exorcismo e esses tipos de movimento. Depois começam a surgir, essa já faz parte, a partir da Quadrangular já faz parte da segunda onda do pentecostalismo no Brasil. E com elas começam a surgir outras igrejas, como por exemplo, Brasil para Cristo. Em 1955 foi fundada a Igreja Brasil para Cristo pelo pastor Manuel de Melo. E também, muito próxima, em 1962 foi fundada a Igreja Pentecostal Deus é Amor, através do missionário Davi Miranda. Dentro ainda desse contexto foi fundada a Casa da Bênção, né, em 1964 pelo pastor Doriel de Oliveira. E também dentro desse contexto ainda é fundada
a Nova Vida, através do bispo Robert McAllister. Então, essa é a segunda onda do pentecostalismo no Brasil. A Igreja Nova Vida, ela já não é tão pentecostal como a Igreja Deus e Amor, como a Igreja Brasil para Cristo, como a Casa da Bênção. Ela já entra mais para um rumo neopentecostal, mas ela ainda está classificada dentro da segunda onda do pentecostalismo. E a partir da Igreja Nova Vida vão surgir 3 grandes igrejas no Brasil. Que igrejas são essas, gente? A IURD, Igreja Universal do Reino de Deus, vai sair da Igreja Nova Vida. A Igreja Internacional da Graça de Deus, que é a igreja do R.R. Soares. E a terceira igreja é o Ministério Cristo Vive. É uma grande igreja, mas não tão conhecida quanto a Igreja IURD, Igreja Universal do Reino de Deus, e a Igreja Internacional da Graça de Deus. Mas o pastor, na verdade, é mais conhecido que a igreja Ministério Cristo Vive. Quem é o pastor? Miguel Ângelo. Foi um dos primeiros pioneiros a falar de calvinismo aqui. Logo no início, dava uma polêmica tremenda. Hoje o pessoal já está mais tranquilo. Então, a Igreja Universal veio através do bispo Edir Macedo. Essa já é a terceira onda do pentecostalismo no Brasil e a gente chama essas igrejas de movimento neopentecostal, ou seja, novo pentecostalismo. Alguns críticos mais ferrenhos vão chamar elas de pseudo-pentecostais, ou seja, falsas igrejas pentecostais. Parece, mas não é, tá bom, gente? Então, aí começa o movimento, a partir da Igreja Nova Vida, neopentecostal, com o nascimento, o surgimento dessas 3 grandes igrejas. Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça, né? Ministério Cristo Vive, Igreja Universal, Bispo Macedo, Edir Macedo, Igreja Internacional da Graça, R.R. Soares, Igreja Cristo Vive, pastoreada e fundada pelo pastor Miguel Ângelo, tá bom, gente? E depois vem a quarta onda do movimento pentecostal, que também é neopentecostal, que vem igrejas como Renascer, né? Pastoreada pelo bispo Estevão, né? Estevão Hernandes. Depois vem a Igreja Mundial do Poder de Deus, de Valdemiro Santiago. Depois vem a Igreja Plenitude do Trono de Deus, que é de Agenor Duque. E aí vem um monte de igrejas mais, gente. Então, essas são as 4 ondas do pentecostalismo no Brasil. Todavia, gente, deixa eu enfatizar algo aqui que é muito importante. As pessoas confundem muito os movimentos neopentecostais, tá, com os movimentos pentecostais históricos, tradicionais, tá? O movimento pentecostal histórico, tradicional, é a primeira onda, que é a Assembleia de Deus, Igreja Cristã do Brasil, tá? Essas são as 2 primeiras igrejas, Congregação Cristã do Brasil, que foi a primeira igreja pentecostal no Brasil em 1910, e a Assembleia de Deus. Essas são a primeira onda do movimento pentecostal e são consideradas o pentecostalismo histórico, tá bom, gente? Depois vieram a segunda onda com as outras igrejas, como, por exemplo, Brasil para Cristo, Quadrangular, começa com o Quadrangular, Brasil para Cristo, Deus é Amor, Casa da Bênção. Depois vem a Igreja Nova Vida, já com um novo movimento neopentecostal, em 1960. Que aí Robert McAllister, meu Deus, ele começava a pregar na rádio, mandava colocar um copo com água em cima da televisão, orava e depois a pessoa tomava aquele copo com água, uma prática muito comum hoje na Igreja Universal. Esse movimento neopentecostal, ele vai se diferenciar muito do movimento pentecostal. Por quê? Porque ele prioriza muito essa questão de curas, de bênçãos, né? Ele parou de pregar as bênçãos espirituais, a regeneração, a salvação, o arrebatamento e começou a priorizar curas divinas, né? Exorcismo, expulsão de demônios, teologia da prosperidade, e isso vai se distanciar muito, embora o movimento assembleiano recebeu algumas influências, mas não muitas desses movimentos neopentecostais, tá, gente? Quando eu digo que recebeu muita influência, porque a Igreja Assembleia de Deus, ela não é uma igreja
registrada. Então, por exemplo, o cara começou na Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus, por ser uma igreja de cultura muito pobre, e o cara se revoltou, se atribulou com a Assembleia de Deus, ele sai da igreja, né, que é uma igreja histórica, que é uma igreja séria, e ele vai ali, ele funda uma igrejinha, uma Assembleia de Deus pequena, e dentro disso ele vai começar a colocar várias práticas, mas as grandes igrejas, Assembleia de Deus, tradicionais, históricas, que já existem há muito tempo, elas ainda permanecem consolidadas, tá, gente, no pentecostalismo tradicional. Embora ela se abriu mais, ela se tornou mais intelectual. Hoje nós temos um grupo de assembleianos mais pensadores, mais intelectual. Hoje nós temos uma casa publicadora das Assembleias de Deus. Hoje nós temos uma faculdade teológica, que é a FAECAD. Então, a Assembleia de Deus ela começou com um movimento muito espiritual, falar em línguas, mas bem anti-intelectual. Mas com o passar do tempo, ela foi evoluindo, foi crescendo e entendendo que precisava se abrir aos estudos, né? E foi evoluindo. Embora ainda falte muita coisa para a gente alcançar, mas a gente já avançou muito comparado à congregação cristã do Brasil. Então, primeira onda, recapitulando para a gente finalizar o vídeo, primeira onda, Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil. Na verdade, congregação primeiro, 1910, depois Assembleia de Deus. Segunda onda, vem a Igreja Quadrangular. Com a Quadrangular vem a Brasil para Cristo, Deus é Amor, Casa da Bênção. Segunda onda do movimento, né, pentecostal, segunda onda do pentecostalismo no Brasil. Aí vem a Nova Vida também, que é ali 1960. Do movimento da Nova Vida nascem 3 grandes igrejas que vão surgir, a terceira onda do pentecostalismo no Brasil: Igreja Universal do Reino de Deus, pelo Bispo Macedo, Igreja Internacional da Graça, R.R. Soares, e Igreja Cristo Vive, com Miguel Ângelo. Todos eles saíram da Igreja Nova Vida, do Bispo Robert McAllister, tá bom, gente? E dessas igrejas vão surgir outras igrejas, a quarta onda do pentecostalismo: Igreja Renascer, Igreja Mundial do Poder de Deus, Renascer do Bispo Estevão Hernandes, Mundial do Poder de Deus de Valdemiro Santiago, Plenitude do Trono de Deus de Agenor Duque. E aí, meu amigo, surgiram muitas outras depois disso. Só que a história classifica a primeira onda, segunda onda, terceira onda e quarta onda, que é a que eu falei aqui. Tem gente que classifica a primeira, segunda e terceira onda somente, tá, gente? Mas a maioria do pessoal aí classifica 4 ondas do movimento pentecostal no Brasil. Bom, gente, esse é o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Eu particularmente não conhecia essa estrutura, né, de 4 ondas do movimento pentecostal. Eu fui aprender isso na FAECAD, tá, gente? Então, tô contribuindo aqui com vocês a nível de curiosidade, tá bom? Se você gostou, deixa o teu like, é de graça. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ativa o sino para receber notificações todas as vezes que a gente fizer uma nova postagem. Até o próximo vídeo.